funcionando, vamos ver. Aí. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje na aula, né, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a segunda parte de flexão. Nas primeiras aulas nós falamos sobre flexão simples e flexão pura. Hoje, flexão composta e flexão assimétrica, tá? Hoje e na quarta-feira. Vamos ver até onde a gente consegue avançar hoje. E o restante fica para quarta-feira. Depois fica faltando só um pedacinho de equação da linha elástica. Tranquilo? Então, vou pedir para vocês pegar aí calculadora, pegar caderno. Tá sem som? Tá sem som para você, Laila? Não, aqui para mim tá saindo som normal. Tá normal? Então é só para você mesmo, Breno. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui. Agora tá escutando, Breno? Breno, tá escutando? Laila, tá tudo certo aí, né? Assim, tudo certo. Beleza, então vamos lá. Olha, a gente parou, pessoal, aqui, ó. Nós fizemos os exercícios de flexão simples. Desculpa, na primeira aula de flexão pura, depois a gente passou para os exercícios de flexão simples. Hoje, nós vamos tratar dos exercícios de flexão composta e assimétrica. Vocês vão ver que a diferença de flexão simples e flexão composta é que na flexão composta aparece também um componente de tensão normal. Quer ver? Vamos lá. O Breno. Tá me escutando aí, Breno? Ele falou que ainda tá sem som, que ele vai reiniciar. Ah, beleza. Então vamos lá. Depois ele pega esse comecinho aí. Flexão composta, olha. Tá aqui. É uma flexão combinada, tá? É uma ação combinada de força normal e de momento fletor. Esses momentos fletores, tá? Eles ocorrem de excentricidade da carga, ou seja, quando a gente aplica uma carga e não aplica essa carga exatamente no centro de gravidade, tá? Da seção transversal, no centro geométrico da seção transversal, gera um momento. E quando a gente aplica uma carga longitudinal, também gera tensão normal. Vou mostrar para você daqui a pouco, olha. Como que fica o somatório disso, então? Ó, eu aplico uma carga. Bom, deixa eu te mostrar aqui, quer ver? Olha, vamos lá. Vamos pensar que a gente tem uma barra aqui, né? Uma barra de tamanho qualquer. Então, aqui está a linha, ó, aqui está o centro de gravidade, né? E a linha desse centro de gravidade está aqui. Se a gente aplicar uma força exatamente aqui, a única coisa que nós vamos ter, pessoal, é tensão normal. Né? A única coisa que a gente vai ter se eu aplicar uma carga aqui nesse ponto, olha, é a tensão normal. Porém, se eu aplicar uma carga, aqui, por exemplo, olha, se eu aplicar uma carga, por exemplo, aqui está o centro de gravidade, se eu aplicar uma carga aqui, eu continuo tendo tensão normal, né? Mas eu vou ter também tensão de momento. Por quê? Porque essa carga, ela está... Ó, se eu passar um eixo aqui, ó, vamos lá, vamos passar um eixo, 2 eixos aqui, né? Essa carga, ela está a uma certa distância de x e a uma certa distância de y. Então, aqui nós vamos ter, ó, a tensão causada por momento, tá? Em x e a tensão causada por momento em y. Esse mais aqui, na verdade, ele é mais ou menos, tá? Porque ele pode assumir tanto valor positivo quanto negativo. E eu vou ensinar como que a gente determina quando que é positivo, quando que é negativo, tá? E aí, a somatória, né? A somatória, a distribuição das tensões final, ela fica dessa forma. Olha. A tensão normal, ela atua em toda a seção transversal. O momento, a tensão de momento, né, na flexão, ela é zero em cima do eixo neutro e vai aumentando de acordo com que a gente vai distanciando do eixo neutro. E isso mais isso é igual a essa distribuição final, que você pode ver que é tensão normal, olha, força sobre área, e tensão de momento. Laila, tudo bem aí? Tá me escutando? Tudo bem, professor. Não, então o problema é com o Breno mesmo, né? Olha que bacana. Nós temos dois tipos de flexão composta.
flexão composta reta e a flexão composta oblíqua, né? A flexão composta reta, ela atua em apenas um eixo. A flexão composta oblíqua, ela atua nos dois eixos. Por exemplo, vou colocar uma seção transversal aqui. Ó, seção transversal, ó, Y e X, tá? Se eu aplicar uma força em cima do eixo X, tá? Distante do eixo Y, nós temos flexão composta reta, tá? Porque o nosso corpo, a nossa viga, o que for, ela vai fazer só esse movimento, ó, só em relação ao eixo Y, tá? Então, aqui nós teríamos tensão normal mais a tensão de momento em relação ao eixo Y. Já na flexão composta oblíqua, aí nós vamos ter dois eixos sofrendo essa rotação aí. Olha, se eu tiver aqui, ó, Y e X, e a carga está sendo aplicada aqui, notem que eu estou distante tanto do eixo X quanto do eixo Y. E aí a nossa continha vai ficar, olha, tensão normal, mais ou menos tensão MX, mais ou menos tensão MY, tá? Composta reta atua em apenas um eixo. Composta oblíqua atua nos dois eixos. Tranquilo? Basicamente, o que eu vou mostrar aqui, olha. Olha lá. Aqui nós temos... Ah, uma coisa importante, tá, Laila? Quando eu tenho uma força, tá, sendo aplicada distante do ponto, aqui, ó, do centro de gravidade da seção transversal, né? Ou centro geométrico da seção transversal. Para que a gente possa calcular a tensão normal, eu tenho que pegar essa força e trazer ela para cá, como foi feito aqui, ó. Eu trouxe ela para cá, para cima do CG, tá? Porém, quando eu tiro ela desse ponto e trago ela para esse ponto, eu, além da tensão normal, agora eu tenho uma parcela de momento, que é o quê? Força vezes a distância E. A distância E, tá? Quando a gente faz esse deslocamento aqui, olha, a gente carrega também essa parcelinha de momento, tranquilo? Daí nós vamos ter tensão normal e tensão de momento. Olha que bacana, ó. Aqui a força está sendo aplicada em cima do eixo Y, distante do eixo Z, né? Distante do eixo Z. Então, nós temos aqui tensão normal e tensão em relação a Z. Aqui já é o contrário, ó. Estamos em cima do eixo Z, tá? Distantes do eixo Y. A força está sendo aplicada em Z. Então, não tem momento em relação a Z, mas eu tenho momento em relação a Y e continuo tendo tensão normal, tá? Na flexão composta, olha que bacana. Se eu aplicar uma carga fora dos dois eixos, eu vou ter tanto tensão normal quanto tensão de momento em Z, né? Distante de Z, e também distante de Y. Né? Quando a gente tem essa situação, pessoal, olha que bacana, olha, a nossa tensão em X, ó, a tensão em X, que é esse eixo perpendicular, olha, esse eixo perpendicular à seção transversal, tá? Perpendicular à seção transversal é igual a tensão normal, mais ou menos a tensão MZ, mais ou menos a tensão, aqui também é mais ou menos, tá? Porque ele pode ser de tração ou compressão. Mais ou menos tensão MY. É assim que nós vamos trabalhar. Essa é a nossa notação. Até aqui tudo bem? Tá me escutando agora, Breno? Tô sim, professor. Ah, beleza. Aqui deu certo. Show de bola. Olha aí, flexão composta reta de novo, olha, alguns exemplos, né? E agora eu queria mostrar para vocês algumas ocorrências, né, usuais disso na engenharia. Ó, pilar de canto, ganchos, sapata com carga excêntrica, viga protendida, muitas dessas coisas eu tenho certeza, assim, que, né, não é muito usual para vocês. Vocês talvez não tenham familiaridade com esses termos. Mas vamos lá, olha, essa torre aqui lá na Itália, né? Torre de Pisa. Ela está inclinada, olha que bacana. Ela sofreu o que a gente chama de recalque diferencial, que é quando apenas um lado, olha, ou um lado afunda mais que o outro no solo. Então, é isso que está acontecendo aqui nessa torre, né? Então, o que acontece? Olha, a força normal, ela não está aplicada na linha neutra, né? Ou na linha no LN aqui, né? Do nosso corpo.
Quer dizer que aqui, além de tensão normal, nós também vamos ter uma tensão de momento. Isso aqui é que a gente chama de viga protendida, pessoal. É uma viga de concreto, e dentro dessa viga passa cabos, geralmente de aço, tá? Tracionados. Esses cabos, eles são tracionados por esse aparelho aqui, né? E aí, quer dizer que eu estou exercendo uma força aqui, né? Vamos dizer que eu estou exercendo uma força aqui, e aqui também, olha. Opa. E aqui também. Se a gente for analisar essa seção transversal, essas forças não estão atuando diretamente na linha neutra. Pode ser que a linha neutra esteja passando aqui, ó. Então, tem uma distância aqui, tem uma distância aqui, tá? Isso aqui gera para a gente tanto, ó, tensão normal, mais, né, ou menos tensão de momento. Nesse caso aqui, provavelmente em relação a um eixo só, porque elas estão sendo aplicadas aqui na linha de simetria. Aqui é a mesma coisa, olha. Tá? Isso aqui a gente chama de viga protendida, é para conferir mais resistência ainda à viga. Aqui é ponte, tá? Ponte que também tem essa característica. Aqui a gente vai encher de concreto, né? E aqui tem os cabos que vão ser tracionados. Outro exemplo, que vocês com certeza vão, né, vão reconhecer, é no caso de engrenagens, né? De acordo com que uma engrenagem empurra a outra, a força ela fica fora do plano de simetria ou do centro de gravidade ali de cada pecinha, de cada eixozinho. Isso também gera uma flexão de momento, uma tensão de momento, né? E aí aquilo que eu falei para vocês, que para fazer o cálculo da flexão composta, seja ela reta ou oblíqua, a gente soma as tensões ou a tensão normal com as tensões de momento, se acontecer em relação aos dois eixos, se não em relação a apenas um eixo. Eu vou dar o exemplo para vocês, tá? Das duas situações, flexão composta reta, flexão composta oblíqua. Esse aqui é o primeiro caso, olha, flexão composta, a gente já pode ver que é uma flexão composta reta. Por que é flexão composta reta? Né? Porque a carga de 4.000 kilonewtons está sendo aplicada exatamente em cima do eixo Y. Exatamente em cima do eixo Y. Então, em relação ao eixo Y, não tem tensão de momento. Né? Deixa eu trazer para cá, olha. Aí, eu trazendo aqui para cá, eu consigo... Opa. Será que meu mouse parou? Não, está funcionando. Vou trazer aqui para o whiteboard, fica mais fácil. Vamos lá. Vamos calcular, pessoal, as tensões, tá? Deixa eu só colocar a data, hoje é 27. Vamos lá. Flexão composta e assimétrica. Muito bem. Então, gente, olha. Aqui, ó, nós temos uma situação em que uma carga de 4.000 kilonewtons, ela está sendo aplicada exatamente em cima do eixo Y, a uma distância E, tá? E a gente tem que ver qual que é essa distância E, vamos ver aqui. A uma distância E, ó, uma distância E de 20 centímetros. Ele pede para traçar o diagrama de sigma x para uma seção do pilar. Então, quer dizer que essa distância aqui, gente, 20 centímetros, para eu traçar o diagrama, eu preciso encontrar, né, pelo menos as tensões nesses pontos aqui. A gente vai encontrar, tá? É 20 centímetros, então vamos lá. O E igual a 20 centímetros. Muito bem, pessoal. O que eu falei para vocês? Eu falei que quando a gente trabalha com flexão composta, a tensão, né? Aqui a tensão em X, que é a perpendicular, vamos usar esses eixos aqui, ó. A tensão em X é igual a tensão mais ou menos a tensão normal, mais ou menos a tensão MY, mais ou menos a tensão MZ. Nesse caso aqui, nós vamos ter apenas a tensão MZ, né? Porque
A carga, ela está distante do eixo Z e exatamente em cima do eixo Y. Então, a gente pode cancelar isso aqui, porque aqui não existe tensão, tá? Aí, pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a gente tem que fazer uma distribuição das cargas aqui, né? Para saber se isso é positivo ou negativo, positivo ou negativo. Para isso, eu gosto de fazer da seguinte forma. Quer ver? Eu gosto de fazer assim. Ó. Em relação à tensão normal, vou até copiar aqui, tá? Em relação à tensão normal, notem que, em relação à tensão normal, notem que essa carga, ela está para baixo. Quer dizer, então, que ela está comprimindo toda a seção transversal. Vocês concordam comigo, gente? Eu tenho uma carga que está comprimindo a seção transversal toda, né? Ó, está comprimindo, está entrando na seção. Já em relação ao momento, o que eu preciso fazer, pessoal? Eu não tenho momento em relação a Y, né? Porque a carga está sendo aplicada em Y. Então, eu vou traçar o meu eixo Z aqui, ó. Uma vez que eu tracei o meu eixo Z, se a minha carga está sendo aplicada do lado direito de Z, eu posso falar que do lado direito está sofrendo compressão, né? E do lado esquerdo está sofrendo tração. Tá? Por que a gente tem que fazer essa análise, gente? Porque daqui a pouco eu vou precisar saber qual que é a tensão nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto, né? E aí a mudança, né, a diferença vai ser nesses sinaizinhos aqui. Vocês entenderam isso, pessoal? Que eu acabei de fazer? Isso é importante de entender, tá? Entendeu, Laila? Entendeu, Breno? Você só colocou que tava tracionando do lado esquerdo porque tá em equilíbrio, né, a peça. Não, é porque se está tracionando do lado direito, desculpa, se está comprimindo do lado direito, do lado esquerdo vai estar tracionando, né? Até a linha, ó, daqui até o eixo Z, né, que é o eixo de simetria aí, compressão. Daqui para cá, tração. É isso que acontece, certo? Certo. Então, qualquer ponto do lado esquerdo está tracionando, qualquer ponto do lado direito está comprimindo. Isso em relação à tensão MZ. Já em relação à tensão normal, em qualquer um desses pontos aqui, ó, em qualquer ponto da seção transversal vai estar comprimindo. Tranquilo? Então, a nossa equação é a seguinte, ó, tensão em X é igual a mais ou menos, na verdade, vamos deixar mais ou menos, né? Força sobre área, mais ou menos, tá? Mais ou menos, momento em Z, vezes, momento em Z, vezes uma distância em Y, dividido por IZ, né? Dividido por IZ. Professor, por que não faz em Y? Porque não tem momento em Y. A força está sendo aplicada exatamente em cima do eixo Y. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer é momento de inércia e área, tá? Momento de inércia e área. A área é simples, ó. A área é igual a, ó, 80 por 80, então 0,8 ao quadrado. Quanto dá isso? 0,64. 0,64 metros quadrados. Já o momento de inércia em relação a Z, nesse caso ia ser igual ao momento de inércia em relação a Y, né? Aqui não tem parcela d quadrado, porque o centro de gravidade da figura é ele mesmo, então não faz sentido, tá? Não precisamos usar a teoria dos eixos paralelos aqui. Base vezes a altura ao cubo dividido por 12, né? Como a base e a altura são iguais, é aresta a quarta dividido por 12. Então, ó, a aresta a quarta dividido por 12, né? Porque é um quadrado. E Z é igual a 0,8 a quarta dividido por 12. Quanto dá isso? 0,034. 0,0
34. 74? 34. 34 metros a quarto. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou chamar esse pontinho aqui de A, esse de B, esse de C, esse de D. Então, A, B, C e D. De acordo com o que a gente for fazendo aqui, vocês vão ver, pessoal, que tudo que está do lado direito, né, tudo que eu falo assim, ó, se eu pegar o ponto B e o ponto C, eles vão ter a mesma tensão X. O ponto A e o ponto D, a mesma tensão X. Mas vamos fazer um por um. Então, ó, seguinte, ó, tensão em A é igual. Tensão em A é igual a força sobre área. Força é 4.000 vezes 10 ao cubo, dividido por 0,64. Positivo ou negativo, gente? É positivo porque tá tracionando? Mas ele está tracionando ou ele está comprimindo? Olha aqui, ó, ele está entrando na seção. Não é isso? Olha o diagramazinho que a gente fez aqui, ó, o desenho. Em qualquer ponto da seção transversal, ele está comprimindo. Então, independente se é A, B, C ou D, tá? Ele está comprimindo. Então, sinal o quê? Negativo. Agora, o momento. Ó, o momento é... Ah, faltou a gente calcular o momento, né? Faltou a gente calcular o momento. Qual que é o momento que essa carga... Vou até calcular aqui, tá? Ó. Vou calcular aqui do lado. Qual que é o momento que essa carga de 4.000 kilonewtons gera em relação a Z, pessoal? Qual que é? Como que eu calculo esse momento em relação ao eixo Z? A força vezes a distância. Isso. 4.000, 10 ao cubo, vezes a distância, 0,2. Qual que é o momento mz? Oitocentos vezes 10 ao cubo? Isso, 800 vezes 10 ao cubo. Então tá, então é 800 vezes 10 ao cubo, 800 vezes 10 ao cubo, vezes... Qual que é a distância que o ponto A está do eixo Z? Qual é a distância que o ponto A está do eixo Z? 0,4. 0,4 vezes 0,4 dividido pelo momento de inércia que a gente encontrou, que foi de quanto? 0,034. Certo? Essa parcela do momento no ponto A, ó, o ponto A está aqui, ó. A, B, aqui eu coloquei C e D. No ponto A, é positivo ou negativo? Positivo. Positivo, olha aqui, ó. Do lado esquerdo, né, onde o ponto A se encontra, a gente tem cargas de tração, tá vendo? Ó, verdinho aqui, ó. Coloquei as setinhas para cima, tá vendo? Então, mais isso aqui. Fala para mim, por favor, parte por parte, só porque depois a gente vai usar essas contas aqui. Quanto que dá a tensão normal e quanto que dá a tensão de momento? A normal dá 6 milhões e Então, 6 kilonewtons, é isso? 6 megapascal, é isso? Isso. Menos 6 vezes 10 a 0,25. sexta. 6,25? Isso. Mais
Esse daí deu 9,4 vezes 10 a 6. 9,4 vezes 10 a 6. Quer dizer, então, que a tensão em A é quanto? (15,65). Não, é menos, né, aqui. Quanto deu aí? 3,15? 3,15. Aqui deu 3,16. 3,15, né? Megapascal. Beleza. Então, a tensão em A, ok. Tensão em A, ok. Agora, a tensão em B. Vocês vão ver que é a mesma conta, tá? Nesse caso específico, viu, gente? Ó, a tensão em B. Tensão em B é igual, né? A gente sabe que em qualquer ponto da seção transversal, a tensão normal é negativa. Então, ó, menos 4.000 vezes 10 ao cubo, dividido por 0,64, né? Agora, no ponto B, a tensão é positiva ou negativa? A tensão de momento? É negativa. Negativa. Tá? Negativa de 800, que a gente encontrou, vezes 10 ao cubo. A distância de B para o eixo Z é também 0,4, né? Ó, daqui até aqui também é 0,4. Por isso que a continha é a mesma. Dividido, tá, por 0,034. Quer dizer que a tensão em B é igual a menos 6,25 megapascal menos 9,4 MPa. A tensão em B é igual a 15, menos 15, né? Menos 15, confere para mim, por favor, 0,65 MPa. É isso? Isso. Show de bola. Menos 15. Então, do lado direito, vocês vão ver que todas as tensões, né? Do lado direito, tanto em B quanto em C, vai ser menos 15. E em A e D vai ser 3,15. Mas vamos fazer só para vocês verem. A tensão em C, pessoal, a tensão em C vai ser a mesma coisa de B. Ó, tensão em C é igual a menos, ó, 4.000, 10 ao cubo, dividido por 0,64, né? Menos, por que menos? Olha aqui, ó, olha a tensão de flexão aqui no ponto C, ó, vermelhinho, ó. Menos também, 800 vezes 10 ao cubo, vezes 0,4, que é a distância, dividido por 0,034. Tensão em C vai ser igual a menos 15,65 MPa. E a tensão em D, vai ser igual a tensão em A, né? Olha aqui, ó. Ele é negativo para tensão normal e positivo para tensão de momento, né? É igual menos 4.000, 10 ao cubo, dividido por 0,64, mais 800, 10 ao cubo, vezes 0,4, dividido por 0,034. Tensão em D é igual a... Quanto tinha dado, gente? 3,15, né? 3,15 MPa. Pessoal, dúvida em relação a essa continha aqui? Não, tá tranquilo. Não? É o seguinte, olha, quando a gente tem uma situação dessa, em que a carga está sendo aplicada de um lado, a tendência, né, é que para equilibrar, a linha neutra, ela se desloque no sentido contrário. Então, a linha neutra que estava aqui em zero, a tendência é que ela se desloque um pouco para a esquerda, tá?
E isso acontece mesmo, porque se eu aplico carga de um lado, a linha neutra, ela fica desbalanceada, ela vai um pouquinho para o outro lado. E como que a gente faz para encontrar a nova posição da linha neutra? Existe uma formulinha que é o seguinte, olha. Nesse caso vai ficar assim, ó. Z, né, a posição em Z da linha neutra. Vou até colocar aqui, ó, a linha neutra, tá? Linha neutra. Z é igual. Ó, nova posição da linha neutra vai ser o Y, tá? Dividido pela área vezes a distância até Z. Desculpa, a distância, olha, a distância aqui, ó, até o eixo Y, tá? Que é de onde a gente está aplicando a carga, né? A distância em Y, na verdade, até o nosso eixo Z, que nesse caso é de 20 centímetros, essa distânciazinha aqui. Aqui eu não sei como que eu coloco, mas eu acho que eu vou colocar a distância em X, né? A distância em X, para vocês entenderem, porque essa distância aqui, olha, ela está na horizontal. Isso aqui é negativo. Então, y e o iz é igual, né? Eles são iguais. Então, z é igual a menos 0,034, que a gente encontrou, dividido pela área, que nós encontramos que é 0,64, é isso? 0,64, vezes a distância em x até o eixo z. Qual que é a distância em x até o eixo z? É a excentricidade aqui, ó, 20 centímetros. Então, vai dar 0,2. Z é igual a quanto, gente? Menos 0,266. Vamos colocar 0,27 metros. Quer dizer o seguinte, Laila e Breno. Tem mais alguém aí? Só vocês. Quer dizer o seguinte. Quer dizer que essa linha que estava aqui no ponto zero, ou ela estava aqui no ponto zero, ela teve que se deslocar um pouquinho para cá, ó. E quanto que ela se deslocou? Ela se deslocou, ela se deslocou 27 centímetros. Ó, ela veio para o lado negativo, 27 centímetros. E aí ele pede a distribuição das cargas. Eu não vou desenhar porque eu não vou conseguir, mas eu tenho ela prontinha aqui, ó. Do lado direito, no ponto, vamos lá, B e C, notem que as cargas, né, as tensões, deram menos 15,6, que é o que a gente achou, né? E no ponto A e D, positivo de 3,15. Notem que do lado de cá negativo, olha, entrando na seção, de cá positivo saindo da seção. Olha aqui, ó. Se a gente observar de lado, fica dessa forma, ó. Começa com 3,11 positivo, sobe, 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 até ficar com menos 15,61 negativo. Dúvida? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então vamos lá, vamos fazer agora uma flexão composta oblíqua. Cadê? Aqui. Vamos fazer esse aqui, ó. Ó, mesma coisa, fazer a distribuição das tensões para esse pilar, né, que está recebendo essa carga de 950 kN. Tá? Vamos seguir o passo a passo que a gente fez aqui, que eu acho que ficou bacana. Olha, nesse caso, pessoal, a tensão em X, né, a tensão, olha, X está saindo aqui do plano, então vai ficar assim, olha, tensão em X é igual a mais ou menos a tensão normal, mais ou menos a tensão MZ, mais ou menos tensão MY, tá? Tensão, desculpa. Então aqui, nenhum dos três vai ser igual a zero, porque a carga está sendo aplicada aqui. Eu tenho tensão normal, tá? Eu tenho tensão em relação a Z, tensão em relação a Y.
A excentricidade em relação ao eixo y, vamos colocar aqui, ó, e y, ó, essa distânciazinha aqui é 5 centímetros, e o EZ é igual a 6 centímetros. Vamos calcular também o momento, olha, os momentos, olha, o momento em relação a y, nada mais é do que a carga, 950 vezes 10 ao cubo, vezes o EY, a distância até o eixo Y, que é de 5 centímetros, 0,05 metros. Quanto que dá o MY? $47.500. 47.500. Newtons vezes metro. E o MZ, tá, é igual a 950 vezes 10 ao cubo, vezes a distância até Z. A distância até o eixo Z, 6 centímetros, 0,06. Quanto dá o MZ? 57 mil. 57 mil newtons vezes metro. Muito bem. Pessoal, eu queria deixar claro que existem outras formas de resolver o exercício também, tá? Por exemplo, trabalhando com sistema de coordenadas, trabalhando com o sinal do momento. Nesse caso, a gente está fazendo assim, de modo geral, o que acontece em um ponto, o que acontece no outro, eu acho mais fácil, tá? Basta a gente fazer essa ilustraçãozinha aqui, olha. E aí, facilita muito a nossa vida, tá? Porque a partir daqui, ó, é fácil de saber aonde está acontecendo tração, onde está acontecendo compressão, né? Onde é positivo, onde é negativo. Vamos lá. Tensão normal, tá? Aqui, tensão MZ e aqui, tensão MY. Para fazer a tensão MZ, o que eu faço? Eu coloco um eixo Z aqui, ó. Opa. Coloco um eixo Z. Para fazer em relação a Y, eu coloco o eixo Y aqui. Momento, normal, olha, a carga está entrando na seção, então quer dizer que em qualquer ponto dessa seção, nós vamos ter tensão normal de compressão. Nesse caso aqui, olha, está do lado direito do eixo Z. Então, do lado direito do eixo Z, nós vamos ter tensão normal, de momento negativo. E do lado esquerdo, vai ser positivo. Em relação ao MY, olha, a carga está sendo aplicada, né? Está comprimindo o lado de cima do MY. Então, quer dizer que de baixo vai ser positivo e de cima vai ser negativo. Ó. Abaixo, positivo. Acima, negativo. Tá? Abaixo, positivo, acima. Abaixo, positivo, acima, negativo. Entenderam, pessoal? Ó, sim, ó, à direita de Z, negativo. Acima de Y, negativo. À esquerda de Z, positivo. Abaixo de Y, positivo. Então tá. Agora a gente precisa calcular a área. Vamos calcular a área. Ó, a área, aqui nesse caso, é igual a 0,25 vezes 0,2, né? A área é igual a quanto? 0,05. 0,05 metros quadrados. E vamos ter que calcular também agora o IZ e o IY. Nesse caso aqui é bem simples, né? Base vezes altura ao cubo dividido por 12, tá? Ó, em relação a Z, pessoal, o que é base?
é 20 e a altura é 25. Não pode esquecer disso. Olha, em relação a Z, base é o que está paralelo a Z e a altura é o que está perpendicular. Então, vai ficar assim, ó, base vezes a altura ao cubo dividido por 12. O IZ é igual a base 0,2, altura 0,25 ao cubo dividido por 12. E Z igual a 2,6 vezes 10 a menos 4. 2,6, 10 a menos 4 metros a quarta. É isso, né? E o Y, aí é o contrário, né? Vai continuar sendo base vezes a altura ao cubo. Eu não gosto de mudar a base com a altura, não, tá? Porque aí é a base do Y. Então, vai ficar assim, ó. O Y, agora a base de Y é 0,25, vezes a altura 0,2 ao cubo dividido por 12, né? E Z igual a 1,67 vezes 10 a menos 4. quanto? 1,67 vezes 10 a menos 4. 1,67 vezes 10 a menos 4. Opa, beleza. Metros a quarta. Show de bola. Até aqui alguma dúvida? Não, tranquilo. Tá tranquilo? Então vamos lá. Vamos, agora aqui, vocês vão ver que as tensões em A, B, C e D vão ser diferentes. Tá? Não vai ser igualzinho. Por exemplo, o A e o D não vai coincidir mais, não. Vai ser difícil isso acontecer, porque eu tenho um momento nos dois eixos. Então, vamos lá. Quer ver, ó? Tensão normal é igual. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a tensão em X. Ó. Tensão em A, no ponto A, tá? É igual a tensão normal, tá? Mais ou menos a tensão M Z mais ou menos a tensão MY. Tensão em A é igual a força sobre área. A força é 950 vezes 10 ao cubo, dividido pela área, 0,05. Vamos fazer a análise uma vez. Ó. Vai ser negativo, né? Qualquer ponto, negativo. Tensão MZ no ponto A, positivo ou negativo, gente? Positivo. Positivo, tá? 900, vamos ver qual que é o momento, né? Aí aqui, gente, só lembrando vocês, isso aqui é força sobre área, isso aqui é momento Z sobre IZ vezes a distância em Y, esse aqui é momento em Y e Y vezes a distância em Z. Então, o momento em Z é 57 vezes 10 ao cubo, dividido por IZ, 2,6 vezes 10 a menos 4. E aí eu pergunto para vocês, qual é a distância que o ponto A está de Z? Qual é a distância que o ponto A está de Z? 0,125. Isso. 0,125, né? É isso mesmo, né? 125, é. Isso. Isso. E, por último, a tensão MY. É positivo ou negativo? No ponto A. Negativo. Negativo. Qual que é o momento em Y? Olha, o momento em Y é 47,5 vezes 10 ao cubo, dividido por I, aqui é Y, né? Não sei porque eu coloquei Z. 1,67 vezes 10 a menos 4, que multiplica a distância do ponto A até o eixo Y. Qual que é a distância de A até o eixo Y? 0,10.
0,1, né? Isso. Que é 10 centímetros. Então, vamos lá. Quanto que dá cada parte aí? A primeira parte deu menos 19 MPa. Menos 19 MPa. A segunda parte vai dar mais quanto? Aqui deu 2,7 vezes 10 a 7. Então é 27, né? 27 MPa menos 28,4 MPa. menos 28,4. Isso Isso. mesmo? Quer dizer que deu quanto? Tensão em ar? Menos 20,4 MPa. Menos 20,4 MPa. Muito bem. É 20 mesmo, gente? É isso mesmo, tá certo. Menos 20,4 MPa. Vocês vão ver que esses valores aqui, olha, eles vão se repetir, tá? Porque as distâncias são as mesmas, mas aí o sinalzinho mais e menos é que vai mudar. Vamos lá. Agora, a tensão em B. A tensão em B é igual. Já vamos colocar aqui certinho, vai ficar assim. Ó. Tensão em B, a tensão no ponto B, é igual a menos 950, tá? Vezes 10 a menos 3, desculpa, 10 ao cubo, dividido por 0,05. Ponto B, ó, tensão MZ negativo, menos 57 vezes 10 ao cubo, dividido por 2,6 vezes 10 a menos 4, vezes a distância do ponto B até Z, também é 0,125. Em relação a MY, B também é negativo, tá? Menos 47,5 vezes 10 ao cubo, dividido por 1,67 vezes 10 a menos 4, vezes 0,1. Tensão em B, a gente já sabe, né, que é igual a menos 19 MPa, menos 27 MPa e menos 28,4 MPa. Tensão em B deu quanto, gente? Menos 74,4 MPa. Menos, né? Beleza. Ótimo. Agora, C. Ó, tensão em C é igual a menos... Já vou colocar aqui, tá? Os valores. Ó. Não, vamos lá. Vamos fazer direitinho, que aí vocês vão fixar bastante. Dividido por 0,05. Tensão no ponto C em relação ao momento em Z. C em relação a Z é negativo, né? E aí C, ó, o ponto C que está aqui, ó, ponto C que está aqui, ele está a uma distância do eixo Z de 12,5 centímetros. É o que vocês estão me falando aí mesmo. Ó. Vamos lá. Menos 57 vezes 10 ao cubo, dividido por 2,6 vezes 10 a menos 4,
Agora, no ponto C, em relação ao eixo Y. Em relação ao eixo Y, a tensão é positiva. Então, mais 47,5 vezes 10 ao cubo, vezes a distância 0,1, dividido por 1,67 vezes 10 a menos 4. Tensão em C é igual a menos 17,6 MPa. menos 17,6 MPa. Beleza. E, para finalizar, a tensão... É isso mesmo? Menos 17? Deixa eu conferir com o meu aqui. Beleza. 17,6. É, porque o meu eu arredondei mais. Mas tá bom. Tensão em D é igual, né? Continua com a tensão normal negativa. Dividido pela área. Tá? Gente, eu estou fazendo assim tudo, né? De novo, vocês não precisam fazer. Se aparecer isso na prova, por exemplo. Já, né, se vocês observaram que os valores são iguais, trabalha só com os valores finais, mas vamos terminar aqui. Em D, tensão MZ é positivo e MY também é positivo, olha. Mais 57,10 ao cubo, dividido por 2,6 vezes 10 a menos 4, mais 47,5 vezes 10 ao cubo. Opa, aqui ficou faltando, né, gente? Vezes 125, aqui é a mesma coisa. Opa. Aqui é a mesma coisa. Vezes a distância, né? 0,125 mais 47,5 vezes 10 ao cubo, vezes 0,1 dividido por 1,67 vezes 10 a menos 4. Tensão em D é igual a menos 19 megapascal mais 27 MPa mais 28,4 MPa. Tensão em D igual a 36,4. Isso. MPa. Beleza. Agora, dúvida até aqui, gente? Não, tranquilo. Não? Agora, a gente precisa encontrar a linha neutra, né? A nova posição da linha neutra. Para isso, para encontrar a nova posição da linha neutra, né? E aí, a partir dessa nova linha neutra, fazer o diagrama que ele pediu, aí a gente precisa usar aquela equaçãozinha que eu passei para vocês. Então, a linha neutra então vai ficar, como foi a equação que eu passei para vocês aí? Para encontrar, ó, a nova posição de Z é igual a menos I y sobre área vezes a distância em x, né? Vezes a distância em x porque é até Z. Então vamos lá, ó. Z, a nova posição de Z é menos, tá? O y, quanto deu o y, gente? Aqui, ó. 1,67 dividido pela área vezes a distância da excentricidade x, olha. A distância em x, né, que vai do ponto de aplicação até z. Que distância que é essa? 6, não é isso? 0,06. Qual que é a nova posição da linha neutra, gente? De z. Aqui deu menos 0,056. Mas espera aí. Deixa eu ver. Porque do jeito que eu fiz aqui, a gente tinha que encontrar 6,6.
Será que eu fiz uma... Não sei se eu coloquei os eixos. Pera aí. Como que ficou aí? Quanto que vocês encontraram? Eu encontrei menos 0,056. Eu também encontrei isso aí. 5, 6, né? É. Aqui a gente tem Z. Pera aí só um pouquinho, gente. Faz o seguinte. Quer ver quanto que deu aqui? O nosso IZ deu 2 pontos. Estranho, sabe por quê, gente? Porque tem que dar 6,6. Então, deixa eu só pensar aqui. Ó. Se eu estou usando IY aqui, então eu tenho que usar a distância em Y aqui, né? A distância em Y aqui. E aí, se eu usar a distância em Y aqui, né, a distância em Y aqui, aí vai ser 0,05. Faz aí para mim, quanto vai dar isso? Deu menos 0,066. Isso, então vai dar certo. 0,066 metros, né? Então, o 6. exercício 5 também tá errado, professor? Porque lá eu Oi? acho que você usou o exercício 5, o exercício anterior. No cálculo da linha neutra, eu acho que você usou a distância em x também. Eu vou ter que ver. Onde que tá o erro? Está na minha conta. Daqui, deixa o IZ, peraí. Aqui eu fiz a distância em X. Distância até Y, né? A distância até Y. A distância até Y é 20. Era 20, né? Eu vou verificar isso aqui certinho e depois eu vou trazer para vocês. Porque eu não sei o seguinte. Se eu estou confundindo aqui nesse I, se eu estou confundindo aqui nesse I, né? Esse aqui é IZ. Faz o IZ aí para mim. IZ dividido pela distância em X mesmo, né? Que aí seria... Faz assim, olha. Menos... Eu vou deixar isso aqui em aberto, gente, porque não está batendo minhas contas. 2,6. 10 menos 4. Dividido pela área. Dividido pela área, que é 0,05. Vezes a distância em X, que é a distância até Z, 0,06. Deu 0,086. Aqui também. Espera aí, então deixa eu ver. Vezes 0,08. Desculpa. 0,06. Aí vocês encontraram menos 0,086, não é isso? Foi isso? Isso. Isso. Então, eu acho que
Pode ser isso. Pode ser que o problema esteja aqui no momento de inércia. Vamos fazer o seguinte. Antes da gente começar a próxima aula, na quarta-feira, eu resolvo isso aqui com vocês. Vocês estão anotando aí? Sim, eu tô anotando aqui. Tá, então eu vou deixar isso aqui em aberto, na linha neutra, tá? Esse e esse aqui. Esse e esse aqui. Eu não sei porque que a nossa conta não está batendo. Eu vou olhar certinho. E aí, quando for na quarta-feira, eu vejo se o problema está aqui, no I, ou se o problema está aqui nessa distância. Certo? Pode ser assim, gente? Porque senão a gente pode correr o risco de resolver o exercício errado, né? E aí a gente tem aula na quarta-feira eu corrijo isso aqui com vocês. Pode ser? Beleza, então. Pode sim. Ok. Então, tá bom. Então, show de bola. Aí, vocês vão ver o seguinte, pessoal. Vocês vão ver que, né? Até aqui tudo bem, não é? Até aqui tudo bem. Tensão em A, em B, em C, em D, não é isso? Sim. Agora eu quero mostrar para vocês a distribuição das tensões nesse caso. Olha aí, a distribuição das tensões. Por quê? Porque a linha neutra, olha, ela se deslocou, né? Agora a nossa linha neutra está aqui, ó. Ó, aonde que ela está? Ela está passando aqui. Então, de um lado da linha neutra nós temos compressão, do outro lado da linha neutra nós temos tração. De um lado compressão, de um lado tração. Olha aí, 74, né, quase 75, aqui nesse ponto 17, bateu com os valores que a gente encontrou, não bateu? Olha aí. Bateu, gente? Se a gente lembrar que isso aqui é o ponto A, B, C e D. Bateu. Mudou um pouquinho só os decimais. Não é só arredondamento mesmo. Se a gente olhar então de lado, ó, são esses valores aqui que a gente precisa encontrar, ó. Esse deslocamento aqui de Y, a Y deslocou menos alguma coisa para cá, e Z deslocou menos alguma coisa para cá. Tá? Mas isso aqui vai ficar em aberto aí, quando for na quarta-feira eu vejo o que está errado aqui. Beleza? Mas, o professor, aí eu precisaria encontrar 2Z nesse último exercício aí? Porque como é que eu vou saber que está cortando na diagonal a linha neutra? Não, porque você... Ó, pensa, vamos lá. O valor que eu tenho aqui, que eu encontrei, né? É o seguinte, é que Y se deslocou 8,6 e que Z se deslocou 6,6. Tá? Então é basicamente assim, ó. Y veio 8,6 para cá, né? Ele estava aqui, ele veio 8,6 para cá, e o Z daqui ele veio menos, né, 6,6 para baixo. Então, os dois estavam se encontrando aqui. Um eu encontrei que ele deslocou menos 8,6 e o outro menos 6,6. É isso. E agora, agora a gente, para traçar a nova linha neutra, é só ligar esses dois pontos, olha. É assim que faz. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Esses foram os valores que eu encontrei. Mas, se a gente fizer igual fez o primeiro, vai dar trocado. E, bom, deixa eu corrigir isso, depois a gente vê. Certo? Tranquilo? Certo. Então, ó, o seguinte, vamos fazer o seguinte, para a gente não misturar as coisas, vamos deixar a flexão assimétrica para quarta-feira, aí a gente faz 2 exercícios de flexão assimétrica. Faz esse e esse daqui. Aí a gente fecha o conteúdo de flexão, falta só a equação da linha elástica, pode ser? Pode sim. Pode. Então tá bom. Então, combinado, a gente deixa para quarta-feira, então, às 4, resolver esse restante aí. São mais 2 exercícios, né? Mas é outra parte, é outra forma de resolver, porque agora a gente não tem mais carga normal, tá? Deixa eu mostrar para vocês. A partir de agora, na flexão assimétrica, vocês vão ver que nós não temos tensão normal.
O que acontece é que o nosso momento é que está inclinado, ele não está exatamente em cima de um eixo ou em cima de outro. O momento é que está inclinado. Então, aqui nós temos que a tensão em X, por exemplo, é igual a tensão MZ, né, mais ou menos, e mais ou menos tensão MY. Tá? É parecido, mas não tem mais tensão normal. E para encontrar o eixo, e para encontrar a linha neutra, existe uma equaçãozinha aqui também, ó. É essa daqui. Tá? Então, agora a gente vai trabalhar com o ângulo de inclinação do momento que está sendo aplicado ali naquela seção transversal. Certo? Certo. Professor, Beleza? a nossa prova, então, vai ser depois de equação da linha elástica? Não, a nossa prova é só no final, né? Ah, sim. Beleza. E assim que acabar a aula, eu não fiz o sorteio aqui, mas assim que acabar a aula eu coloco a lista de exercícios lá também. Aí tem a lista de exercícios para essa semana. Ok. Tranquilo? Então, quarta-feira a gente fica de resolver essa questão da linha neutra e entra em flexão assimétrica. Combinado? Um abraço. Ótima semana para vocês aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só entrar em contato comigo. Tá bom? Beleza. Tchau, Até professor. mais. Com Tchau. Deus também. Tchau.